Olá pessoal, aqui quem fala é Ramon Tavares, Google Trainer. Hoje eu vou dar continuidade àquela série de vídeos sobre o Google Planilhas. Nós vamos aprender como inserir gráficos e eu ainda vou demonstrar alguns exemplos de atividades que vocês podem utilizar com seus alunos, com gráficos, obviamente. Então, para a aula de hoje, nós vamos abrir aquela planilha que criamos na aula anterior sobre frequência, sobre a presença dos alunos. E vamos utilizar os dados que inserimos para ficar mais fácil. Então, vamos lá. Deixa isso carregar. Ok. Então, temos um aluno, por exemplo, com 4 faltas e uma presença e nós queremos mostrar para ele, você está com um índice de faltas muito alto, a porcentagem é muito alta, porque sempre que falamos de presença, de frequência, falamos em números de porcentagem. Então, por exemplo, se eu quiser demonstrar a porcentagem para esse aluno, a porcentagem de faltas com que ele teve essa semana, nós vamos clicar na célula, como já fizemos, arrastar até a final, selecionar inserir gráfico. Vai então abrir essa pequena janela com algumas recomendações de tipos de gráfico que vocês já podem utilizar. Então, formato de pizza, formato de coluna ou formato de linha. São as recomendações que eles dão para a gente, para essas informações que nós inserimos. Mas existem diversos outros tipos de gráficos, linhas, áreas, colunas, barras, pizza, dispersão, mapa e outros. Eu recomendo que vocês procurem conhecer todos esses tipos de gráficos e saber qual a melhor forma de aplicar eles. Porque eu tenho certeza que muitos deles se encaixam em atividades que vocês gostariam de passar e a gente não tem tempo de passar por todos eles. Eu vou estar dando alguns exemplos, mas o único mais diferenciado que eu vou conseguir mostrar é esse de mapa. Bom, para esse nossa atividade, a gente vai usar o de pizza mesmo, porque é o mais fácil para conseguir visualizar a questão da porcentagem. Escolhido ele, nós vamos vir aqui em personalização. Colocaremos aqui, por exemplo, frequência João. Vejam que já modificou o título dele. Está com 80% de falta e 20% de presença, certo? Certo. Aqui nós podemos escolher aonde ficará a legenda, esquerda ou direita, negrito. A fonte, que vai dentro de todas as partes do gráfico, aliás. Plano de fundo, que seria a cor do fundo do gráfico, né? E aqui em relação à fatia, se queremos que apareça o valor, o percentual, o tamanho da fonte. Nós temos todos esses tipos de formatação para o próprio gráfico. E o mais importante é aqui, CEP, fatia. Como nós estamos trabalhando com verde e vermelho, a fatia 1, que representa o azul, ou seja, as faltas, ela é vermelha. Então a gente vem aqui e seleciona vermelho. E a fatia 2, que representa a presença, nós vamos colocar verde, para representar exatamente da mesma cor que está na nossa planilha. Vamos clicar em inserir. Ele vai abrir essa janela dentro da própria planilha com o gráfico. A gente pode redimensionar ela e também podemos editá-la sem voltar para aquela tela. Então, por exemplo, frequência João, primeiro B. Já automaticamente muda. Também dá para mudar a cor direto ou a formatação do próprio gráfico dessa telinha. Caso você queira voltar para aquela tela, você tem que clicar nessa seta suspensa e vir em edição avançada, que ele vai abrir novamente aquela tela. Fechado isso, você quer, por exemplo, fazer um outro gráfico para outro aluno. Como fazemos? Sem ter que fazer desde o começo. A gente pode simplesmente vir em copiar gráfico, clicar com o botão direito e colar. Ele vai pegar as informações das mesmas células que nós utilizamos. O que a gente faz para modificar isso? A gente vem aqui, edição avançada, e aí você tem duas opções. Tipo de gráfico,
Você pode modificar diretamente aqui na página 1, B3, dois pontos F3, você pode colocar, por exemplo, B5, F5, ou você pode vir selecionar intervalo de dados e selecionar como você fez com a outra. E ele já automaticamente modifica. Aí você clica em OK e atualizar. Percebam que agora a presença é 80% e a falta é 20%. Eu vou pegar algum outro aluno que esteja com uma quantidade diferente de faltas e presenças para vocês verem como o gráfico se atualiza. Então, por exemplo, eu quero pegar do Márcio. OK. Clicamos em atualizar e pronto. Presente 40%, falta 60%. É importante notar que esses gráficos se atualizam automaticamente. Então, por exemplo, se eu colocar aqui presença, presente, ele já atualiza o gráfico. Se eu colocar mais um presente, ele também já atualiza o gráfico. E se eu colocar uma falta, ele atualiza. O mesmo vale para o outro gráfico. Presente, ele automaticamente atualiza. Como eu disse, eu vou mostrar algumas atividades que vocês podem fazer, desde coisas do ensino infantil, como leitura básica de informações e dados. Por exemplo, nesse daqui, nós fizemos em relação à idade e o nome. Então, por exemplo, João tem 12 anos, Márcio 13, Luísa 15, Danilo 12, Carol 13, Maria 15. Também é possível fazer coisas como esta daqui. Então, por exemplo, uma atividade de pesquisa, onde você precisa que seus alunos façam alguma pesquisa, neste caso de salário versus nível de educação. Então, eles fazem essa média salarial, percentual da população em relação ao nível de ensino, e eles podem fazer um comparativo, por exemplo, utilizando o gráfico. Ou, como eu falei, a questão do mapa, existem também um gráfico que te demonstra um mapa mundi. Então, por exemplo, população dos países. Aqui são, obviamente, números exemplares. E assim ele fica, ó, por exemplo, Groenlândia eu coloquei 100, então ele vai ficar com mais. Rússia 80, Austrália 30. E é importante notar que ele adiciona automaticamente as informações no mapa. Então, se eu colocar África do Sul, colocar 20, ele automaticamente adicionou o país no mapa. Bom, espero que vocês tenham gostado, que pratiquem em casa e na próxima aula nós iremos aprender sobre formatação condicional. Tudo por hoje e até a próxima, pessoal!